Olá, tudo bem? Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Papo de Empreendedora. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao terceiro episódio do podcast Papo de Empreendedora. Prazer, eu sou a Gabriela Anastácia, jornalista, mãe e empreendedora. Eu costumo brincar que não necessariamente nessa ordem. E hoje vamos falar sobre um assunto muito importante para várias pessoas, que é a pejotização. Mais da metade dos microempreendedores individuais no Brasil são pejotização disfarçada. Esse estudo foi revelado pela FGV em 2023, trazendo que 53% dos MEIs trabalham em outras empresas, caracterizando a pejotização. E hoje, para discutir um pouco sobre esse tema, eu tenho a honra de receber a Danúbia Silva. Ela é CEO e cofundadora da Ascensão Negra, é mentora de negócios e uma apaixonada pela diversidade e inclusão. É especialista em ESG, palestrante e podcaster. Bem-vinda, Danúbia! Deixa eu convidar ela aqui para a nossa sala. Bom dia, Gabi. Bom dia a todas as pessoas que estão aqui nos vendo. Eu falo bom dia porque tá bom dia, mas não é nem bom dia, né? Pode ser um bom dia, uma boa tarde, boa noite. Gratidão imensa pelo convite e poder estar aqui dialogando sobre esse tema muito importante. Mas antes de eu começar, eu sempre faço minha autodescrição, né? Porque eu sou a mulher da diversidade, como Gabi, gostei muito do que a Gabi falou, né? Mulher da diversidade, mentora, CEO, mas não necessariamente nessa ordem, mais algumas coisas, até para fins de acessibilidade, né? Pensando em pessoas com baixa visão ou pessoas com deficiência visual. Eu sou uma mulher negra de pele clara. Hoje, eu estou loira, porque eu sou uma camaleoa, né? Estou com tranças, um pouquinho de tranças na goa, mas um cabelo solto, que estão presos aqui do meu lado direito. Uso óculos branco, estou com batom vermelho, com brinco de búzios, estou com uma blusa amarela, também tem uma blusa azul, uma blusa verdinha aqui no fundo. E aqui na minha parede tem algumas personalidades negras. É um prazer estar aqui contigo. Fazendo uma rápida introdução, acho que quem é da Danúbia, eu gosto muito de falar do meu território, porque é muito importante, porque isso muda todo o diálogo e a forma como as pessoas me enxergam. Eu gosto de brincar que eu sou a Danúbia dos Santos e da Silva, mas aí as pessoas iam falar assim, caraca, como que eu acho essa mulher nas redes sociais? Então eu resolvi adotar o Danúbia Silva para ficar mais fácil. É assim que todo mundo me encontra no Instagram e no LinkedIn. Eu nasci e cresci em Campinas, interior do estado de São Paulo, é considerada a última cidade do mundo a abolir o processo das pessoas escravizadas. Então, sim, é um contexto em que muda toda a figura da Danúbia enquanto profissional. E aí, pensando em como que eu fiquei quase 20 anos aí no corporativo e desses 20 anos praticamente atendendo Campinas e região metropolitana. E eu vejo o quanto alguns desses atravessamentos perpassaram pela minha vida profissional. Sou filha da Dona Nildo de Seu Dorival, gosto de honrar meus ancestrais, porque sem eles eu não estaria aqui. Tenho um irmão chamado Leonardo, sou companheira do Guaraci. Hoje eu resido aqui em Maricá, hoje estou em Maricá, porque se alguém me acompanha ou vai me acompanhar, vai perceber que eu sou uma nômade. Então eu sempre falo, onde precisa, eu tô indo. Maricá fica aqui início da região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Sou mãe de pets, né? Tô com 5 gatinhos, mas 2 já foram para adoção, que a gata deu cria, então vamos ficar com 3. E em Campinas tenho 2 cachorras que são minhas paixões, agora quem cuida é meu irmão. Sou uma mulher apaixonada por samba, então para quem me stalkeia lá nas redes sociais, sempre que eu posso, eu tô numa rede de samba e tentando manter aí o meu crossfit, né, gente? Porque eu já sou uma mulher também 40+, e sou hipertensa, né? Descobri a hipertensão muito nova, mas o esporte sempre me perpassou e tô tentando voltar nessa rotina, né? Eu estou num processo aí de menopausa precoce, então fazer esportes, né, praticar alguma atividade faz toda a diferença, mas eu sempre gostei de carregar peso, tá, gente? Então eu sou daquelas não tão marombeira, mas falou que o treino vai ser mais pesado, é o que eu gosto. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo meu, prazer é todo nosso, né? Tô com a Vivi aqui na produção, aqui nos bastidores.
ela é o filhote dela. Gostei muito que você trouxe essa questão, né, de você estar se entendendo também nesse mundo e se cuidando também, né? O nosso primeiro episódio do podcast do Papo Empreendedora foi Autocuidado de Verdade. Foi até inspirado num livro, né? Lançado há pouco tempo, da Pooja Laskin, que é uma autora estadunidense, ela é psicóloga, e a gente trouxe muito esse tema, né? Falando que autocuidado não é só skincare, tem que cuidar da mente, do corpo, do espírito, né? Como que é isso importante. Já até aproveito e deixo o convite aqui, né? Para quem está nos ouvindo, para depois, vai lá, né? Maratona, a gente está chegando no terceiro episódio, tem muito mais. Danúbia, eu tenho compromisso aqui com a audiência de manter uma recorrência de episódios, né? O pessoal me cobra, Gabi, tá demorando muito. Eu falo, calma, gente, calma, tudo no seu tempo. Vai chegar aquele momento com os nossos episódios quinzenais bonitinhos. Por enquanto tá um espaçado maior, mas vai chegar. O grande desafio tem sido mesmo uma questão de agenda minha com a agenda de convidadas, né? E que, assim, é super relevante, mas aos pouquinhos a gente já vai entendendo isso e vai organizando. Então, gente, não sai, não foge, continua aqui. Quem chegou agora, aproveita a oportunidade, maratona os 2 episódios anteriores. No primeiro, nós falamos sobre autocuidado. No segundo, falamos sobre, né, o Clube das Exaustas. E hoje a gente está falando aqui que é uma pergunta, né, um questionamento que muitas pessoas fazem, que é: as pessoas me querem como CLT ou como PJ? Né? E isso é um desafio que eu acho que a Danúbia passa, eu passo, e você que está aí nos assistindo ou ouvindo, você também passa, né? E é por isso que eu chamei aqui a Danúbia, muito bem indicada para estar conosco hoje. Acho que, né, Danúbia, para a gente poder, enfim, contextualizar e darmos aí o nosso start, a gente pode explicar para as pessoas o que é pejotização, porque eu mesma, eu só vim a conhecer esse termo agora em 2024, né? Então, é uma coisa que às vezes a pessoa fica meio ouvindo assim, o que é isso, né? Então, Danúbia, nos explique, nos defina o que é pejotização. Bom, vamos lá. Antes de falar um pouquinho do que é pejotização, eu acredito que é muito importante a gente entender também o que perpassa o que é uma pessoa que está no CLT e depois a gente adentrar a pejotização. Eu gosto de falar muito que é porque é da minha experiência. Eu trabalhei por mais de 20 anos no corporativo, então eu sempre falo que eu sempre fui aquela pessoa que primeiro eu dava uma lida lá no código de ética e de conduta, no que eu podia, no que eu não podia, na descrição ali do meu cargo. E aí, geralmente, quando a gente entra numa organização, a gente tem ali um código da vestimenta, que é o famoso dress code. A gente tem um código que perpassa sobre se de repente eu quero ter um segundo trabalho, que eu não posso trabalhar numa concorrência, que eu não posso uma série de outros elementos, pensando que quando você assina, né, um contrato CLT, é quase que um contrato, entre aspas, unilateral. Você não tem o direito ali de questionar, porque você está aceitando aquelas condições de adentrar dentro daquela organização. Agora, quando a gente está falando, quando você é uma pessoa PJ, você vai trabalhar por um contrato, seja ele determinado ou indeterminado, mas que esse contrato ele sempre precisa ser revisado, a gente está falando de que tem que ser bom para as duas partes. E por que veio essa questão da pejotização? Porque, tecnicamente, quando você assina um contrato de trabalho sendo um prestador de serviço, primeiro você trabalha com entregas. Danúbia, o que isso significa? Eu sempre falo que é assim, né? Quando você está lá no CLT, o CLT fala que seu horário de trabalho vai ser das 8 às 18 horas, de segunda a sexta-feira, com um período ali, um intervalo de almoço. Quando você é PJ e você trabalha por entrega, eu sempre falo que se você tem essa obrigatoriedade, ele entra na questão da pejotização. Porque se você trabalha com entrega, por que todo dia, entre aspas, você tem que estar logado ali em qualquer ambiente, por exemplo, das 8 às 18? Primeiro ponto.
Segundo ponto, quando você é PJ, não existe essa questão da exclusividade. Significa que você pode trabalhar por contrato por algumas empresas, eu digo por várias, mas pensando aí no seu dia a dia, se você vai dar conta ou não, pensando até que ser uma pessoa mais autônoma, que é isso que eu enxergo hoje, também te dá outras possibilidades e outras oportunidades, ok? Mas que não perpassa pela questão da exclusividade. Se a pessoa quiser uma exclusividade tua, eu sempre falo, porque eu já passei por isso, ou ela vai me pagar muito bem naquilo que eu sou muito boa, por isso que ela tá querendo a minha exclusividade, ou ela me contrata via CLT, né? O CLT, sim, ele te dá as devidas garantias, né? Um fundo de garantia, um seguro-desemprego, que são situações que você sendo uma MEI você não tem, né? Você paga ali um imposto único e você tem a única coisa que você tem ali mesmo, né, é a sua contribuição para o INSS pensando em aposentadoria. Segundo ponto, que é uma pejotização, tá, gente? Se você trabalha com entrega, não tem que haver microgerenciamento. Eu sou uma mulher que, assim, mesmo quando eu estava no corporativo, eu tenho horror a microgerenciamento até hoje. Por quê? Porque se você trabalha com entrega, eu minha vida toda eu trabalhei na área de vendas, então, por exemplo, a Danuba foi contratada para vender um produto X e todo mês o combinado é que a Danúbia venda 50 mil de um determinado produto. Se eu vou vender os 50 mil no primeiro dia, em uma semana, em 15 dias ou no final do mês, sou eu que vou me gerenciar em relação a isso. Então isso também é muito importante. Eu digo assim que é óbvio, tá, gente? Existem os pequenos ajustes que a gente faz no dia a dia para que seja bom para as duas partes. Mas é que pensando que as situações elas não têm que ser unilaterais, elas têm que ser legais para a Danúbia e para quem está me contratando, tá? Isso é muito importante. Também, gente, tomar cuidado para não passar por questões de assédio moral. Eu gosto muito de falar sobre isso. O que é assédio moral? Assédio moral é quando você recebe aquela cobrança fora do teu horário de trabalho, principalmente quando você é PJ, ou muito cedo, ou no final do dia, de uma forma um pouco mais grosseira. E eu falo que são situações que vão passando assim despercebidas. Eu gosto de dizer que, assim, óbvio que vão existir as exceções dentro daquele escopo de trabalho que você se propôs a fazer. Mas não deixe a exceção virar rotina. Isso é muito importante. Quando você for ler o teu contrato de trabalho, quando você for um prestador ou uma prestadora de serviço, as cláusulas elas têm que ser legais para ambas as partes. São poucas as coisas que as pessoas não falam. O teu contrato pode ser assim, no mínimo, vamos começar com 3 meses. O ideal seria que esses 3 meses já fossem pagos, e não como a gente trabalha no CLT, né? Você trabalhou o mês, no próximo mês você recebe sobre o mês que você trabalhou. Se você já está trabalhando possivelmente com uma prévia entrega, você recebe para desenvolver o teu trabalho. Então, eu falo que são as pequenas coisas que as pessoas não nos falam. E isso tem que estar delimitado no contrato, tá, gente? Por isso que é importante ler. Tem que estar delimitado no contrato qual que vai ser o valor que você vai receber, se alguém recebe comissão, como que essa comissão vai ser recebida, tecnicamente, né, quantas horas trabalhadas semanais a empresa está ali te exigindo, mas não com uma obrigatoriedade que você tem que trabalhar no horário comercial. Lembrando de novo, porque você trabalha com entrega. Lembrando que sim, vai ter que ter essa flexibilização, porque você pode ter vários contratos de trabalho. Eu falo que, até porque no final do dia, todo mundo precisa pagar boletos, todo mundo precisa comer, assim como todos os seres humanos normais, porque vivemos num país capitalista. Então, o quanto esses pequenos adendos, eles são importantes de vocês prestarem atenção. E quando a exceção começa a virar regra, tomem cuidado para vocês entenderem se vocês não estão ali passando por alguma questão de assédio, principalmente um assédio moral, né? Eu falo que são aqueles pequenos pedidos que vêm disfarçados de quase favores. Prestar atenção no teu escopo de trabalho para o que efetivamente você foi contratado ou contratada para executar. E se passar e todo mundo hoje fala muito dessas questões das diferenças geracionais, mas eu gosto muito de trazer esse olhar de quem que tá certo e de quem que tá errado.
Eu falo que eu demorei muito para entender sobre isso, né? E vindo desse lugar, enquanto uma mulher negra na sociedade, desde muito novas, nós fomos ensinadas de que a gente tem que dar conta de tudo. E a gente transfere isso para o trabalho. Quando a gente transfere isso para o trabalho, a gente acaba executando alguns serviços que não necessariamente foram aqueles que nós fomos contratadas para fazer. Mas aí ele não beira a questão da remuneração, né? E aí quando você vê, você está fazendo o teu trabalho, o trabalho do teu amiguinho, o trabalho do teu superior, só que tu não está recebendo para isso. E eu falo que isso é tão sutil que no final do dia, quando você vai olhar, você fala assim, caramba. E aí você vai fazer uma leitura do ambiente ao seu redor, você vai falar, cara, parece que eu estou sobrecarregada, mas eu estou aqui há algum tempo fazendo a mesma coisa e não estou sendo reconhecida para tal, né? Falo que eu demorei muito para enxergar sobre isso, eu já tenho muito esse olho clínico, então eu trago muito isso, eu faço mentoria também de carreira, eu trago muito isso para as minhas mentoradas. Presta atenção no que você está fazendo, porque senão alguém de fora vai ser contratado ou contratada para ser teu chefe, tu ainda vai ter que ensinar, sendo que você ficou um período fazendo esse trabalho sem a devida remuneração, né? Então a gente precisamos ficar atentos e atentas a essa. Eu falo que são essas pequenas armadilhas que o dia a dia vai incutindo a gente e que a gente acaba não percebendo, né? Parece que a gente coloca aqui uma lente e que a vida vai passando, vai continuando, e aí quando a gente vai parar para analisar, você vai falar assim, caraca, por que eu ainda estou aqui? Eu absorvi tanta coisa, mas estou no mesmo lugar, ganhando o mesmo salário. Então, gosto muito de trazer essas pequenas diferenças de quando você está no CLT, de quando você vai trabalhar por um contrato de trabalho sendo MEI. Você trouxe importantes pontos e, claro, né, acho que a gente podia desdobrar mais um, que esse último eu acho que é o que vale a gente, nesse momento, desdobrar, que é falar sobre a importância do contrato. E por que eu falo isso? Eu percebo muitas empreendedoras não fazendo contrato. É aquela relação de boca a boca, né, de compromisso. Não, o e-mail vale como contrato, o WhatsApp vale como contrato. Gente, não vale. Claro, você pode usar isso como documento legal para anexar, né? Eu não sou especialista em direito, mas, enfim, já conversei com alguns, para você anexar o seu processo. Mas não é um documento formal. Então, quando possível, faz um contrato. Gabi, mas como fazer um contrato? Primeira coisa, né? Você pode contratar uma advogada, um advogado para isso, um especialista na área de direito para redigir para você. Segundo, você pode buscar plataformas, por exemplo, asas, com modelos de contrato, ou conversa com alguém, né, da mesma área que você. Eu, por exemplo, há 11 anos eu tenho agência. Quando eu criei a Gamark Comunicação, a primeira coisa que eu fiz foi contrato, foi com base num documento compartilhado por uma outra colega, também jornalista, que tinha uma agência, e aí eu adaptei, porque o serviço é diferente, eu adaptei para o meu serviço. Então, se você faz serviço ou produto, tenha contrato. Principalmente quando você é uma empreendedora que trabalha com produto ou mercadoria, não pode circular sem nota fiscal. Então, é importante que você esteja formalizada, é importante que você tenha esse conhecimento base para que você não tenha dor de cabeça no futuro. E aí, quando a gente fala, né, na prestação de serviços, é muito fundamental, não fica só no boca a boca. Eu já passei perrengue, não sei se você é da Nubia, já passou perrengue por aí também. Eu já tive experiências de pessoas, né, fechou o contrato, fechamos a parceria, comecei o trabalho e não receber, né? Isso já foi difícil, eu já tive duas experiências. Uma com contrato, de não receber, e mesmo com o contrato eu tive que correr atrás. E a segunda, que foi uma troca de WhatsApp, uma troca de e-mail, que na época, né, olha só, na época nem existia o WhatsApp ainda, foi uma troca de e-mail, e aí eu tive que correr atrás, demorei meses para conseguir receber. Então é um desafio que a gente tem diário, de estar sempre o quê? Olhando para esse lugar também que é burocrático, pegando referências, checando quais são as últimas atualizações da sua área, porque, né, quando a gente fala em quando nós falamos, né, em legislação, muda tudo, né? Então você tem que estar sempre olhando
para a legislação vigente da sua área. Ó, quase que não sai, mas saiu. Tem que estar olhando para isso. Eu sei que às vezes, quando você começa como eu, empresa, é um desafio, é uma burocracia muito grande, que você às vezes não entende, não tem uma maior compreensão, mas busca um especialista na área, né? Ou mentor, que já é uma pessoa... O que é o mentor, né? É uma pessoa que já percorreu aquele caminho e vai saber te orientar. Ou então você busca... O Sebrae, por exemplo, pode te ajudar com isso, né? O Sebrae é um grande parceiro nessa área dos empreendedores, que ele pode estar ali dando suporte, procura mentor, procura sempre ajuda. Não faça sozinha, não comece sozinha, né? E Danúbia, falando sobre isso, a gente percebe também o desafio, né, da mulher, por exemplo, que ela é hoje CLT, quer começar a empreender. Ah, mas se eu começar a empreender, como é que vai ser? Porque tem aquela questão também, né, de quando você é CLT, você começa a criar um CNPJ, se você sair da sua empresa, dependendo da sua categoria, você não recebe auxílio-desemprego, recebe todos os outros benefícios. Auxílio-desemprego fica retido ali. Então, algumas mulheres, elas começam a empreender e não se registram, formalizam por esse motivo, né? E aí tem outras questões. Então, quando a gente começa a direcionar essa mulher, ok, agora você quer empreender, então vai ser MEI, vai ser ME, como é que ela pode ter essa clareza de qual categoria ela se enquadra? Muito boa a sua pergunta, Gabi. Mas antes só para chegar nesse momento, né, do CLT, estou empreendendo, eu sempre falo que, para além dos dados que você trouxe no começo da nossa conversa, é muito importante a gente lembrar que a maior parte das mulheres hoje que empreendem no Brasil são mulheres negras, porque a maioria começa a empreender por necessidade, ou por um complemento de renda, e aí elas não conseguem se enxergar enquanto pessoas empreendedoras, mas sim, já são pessoas empreendedoras. Eu sempre falo que hoje, embora minha mãe tenha me direcionado muito mais para o CLT, pensando nessa questão de segurança, eu sempre digo que segurança a gente não tem em lugar nenhum, nem no CLT, nem empreendendo, enfim. O CLT, ele te dá algumas possibilidades, eu falo de respiro, mas que é um olhar muito eurocentrado, porque tudo ali está incutido. Eu sempre falo assim, gente, benefício, na verdade não é um benefício, você continua cedendo ali a tua força de trabalho, que é uma troca, né? Você trabalha, oferece sua força de trabalho e em troca tu recebe um salário. Então não existe, entre aspas, essa questão de benefício que são os agregadores, um vale-refeição, um vale-alimentação, um plano de saúde. Eu sei que no fim do dia isso faz muita diferença para quem está pensando e depois eu vou sair do CLT e vou empreender. Algumas pessoas acabam ficando presas por conta disso, mas hoje eu vejo, por exemplo, uma das empresas que eu trabalhei, ela foi comprada por uma parte foi comprada por uma outra empresa. Então ela tá nessa fusão, e aí eu fiquei sabendo que algumas pessoas foram desligadas. Então eu sempre falo assim, aí qual é efetivamente a garantia que você tem, né? E sim, a gente precisa pensar em ter o plano B, C, D, justamente porque a nossa vida é essa. Sim. E aí quando você traz essa questão da formalização, eu gosto de dizer que é muito importante procurar uma pessoa contadora, que por mais que hoje você tenha alguns facilitadores que você consegue, né, ter um passo a passo ali para você abrir a sua MEI, qual que é a diferença? A MEI, ela tem os CNAEs, né, que são os códigos de atividades muito específicos para que você consiga abrir. E que daí, se de repente você precisar estender esse seu leque de ofertas de produtos e de serviços, você passa a ser uma ME, né, um microempreendedor e não mais um microempreendedor individual. Então, eu estou dizendo isso porque eu estou passando por esse processo, né, de transição. Eu era uma MEI e hoje eu estou nesse processo da abertura da startup, que é a Ascensão Negra, e que daí eu estou fazendo esses estudos e que eu já sei que para a abertura da startup eu não vou mais poder ser MEI, por conta justamente desse leque de outras atividades
E, na verdade, eu falo que eu estou sendo um pouco teimosa, até por conta de outros leques que eu já vinha desenvolvendo, eu já sabia que eu precisaria fazer essa transição. E aí, gente, o que muda? O que muda é que a gente vai ter que pagar mais imposto, não vai ter jeito. Sim. Então, até para isso, a gente precisa mesmo buscar orientação, buscar uma boa pessoa contadora que te dê esses auxílios, né, para você entender quanto que você pode faturar, porque isso interfere automaticamente na tua declaração de imposto de renda. Eu falo que eu já tenho um contador aí, já tem no mínimo uns 7 anos, porque até algum tempo atrás eu dei conta de fazer as coisas sozinha, e aí depois a legislação ela foi automaticamente mudando, eu não conseguia acompanhar essas mudanças. Porque exige mesmo, porque exige mesmo alguém que fique dedicado ali estudando sobre isso, e o contador ele é para isso, né? A pessoa contadora é para isso. Então, quanto que a gente precisa pensar nessas questões de formalizar? É importante você sim pensar, poxa, eu tenho um CLT, mas de repente surgiu uma outra oportunidade aqui que eu quero testar, vou ter que abrir uma MEI. Então é o que a Gabi já trouxe, né? A partir do momento que você abre uma MEI, o Ministério Público do Trabalho ele já entende que você não vai precisar do seguro-desemprego, porque você tem ali uma outra fonte de renda, mas é, entre aspas, o único benefício que você perde. Então você precisa estudar muito e colocar na balança sobre essas questões que perpassam o nosso dia a dia. E eu gosto muito de dizer isso, né, Gabi, enquanto mentora de carreira, que ninguém pegou na nossa mão lá quando a gente tinha 14, 15 anos e falou, filha, se um dia você pensar em empreender, vai ser assim que vai acontecer. E nem só o empreender, as pessoas não ensinam nem a gente como a gente entra no CLT, porque automaticamente já são espaços que perpetuam privilégios, né? Quando você diz essa questão do contrato tanto para o CLT, para quando você é uma MEI, gente, a gente precisa aprender a ler. É chato? É muito chato. Mas nós estamos falando de nós, da nossa empregabilidade, né? Eu sempre brinco, principalmente quando eu faço um trabalho voluntário numa ONG aqui no Rio, para jovens aprendizes. Então eu trago muito esse olhar para eles, de que sim, é chato, a gente precisa ler. Precisa ler no sentido do quê? Vai que você não vai, né? Que você tá ali no espaço e que a empresa não é tão legal. Geralmente são jovens negros periféricos. Eu falei, se acontecer alguma coisa contigo, né, você for discriminado, enfim, algum elemento, passar por algum tipo de assédio, se você não leu lá atrás qual que é o caminho a ser percorrido, você vai reclamar para quem? Eu falo que esse é o primeiro ponto. Quando a Gabi trouxe, né, da gente fazer o contrato, não só o contrato de trabalho, mas quando você já é uma pessoa empreendedora, ou um contrato de prestação de serviço, ou um contrato da entrega de um produto, ele te minimiza várias possibilidades que eu falo que é de gerir uma crise, né? Vou dar um exemplo aqui que está fresco na minha cabeça. Tem um querido que eu assessoro, ele é maravilhoso. E aí, esses dias, ele recebeu um retorno, né, de uma cliente que não gostou da entrega que ele fez. E aí pediu para ele retirar os produtos dele e ela queria 100% da devolução do valor. Aí foi a primeira coisa que eu perguntei para ele. Falei assim, o que você combinou com ela? Você não fez um contrato? Não, Danúbio, nós fizemos só troca no WhatsApp. Falei, ok, então senta aqui que a tia vai te explicar. É muito importante que as pessoas entendam, falei, principalmente, né, que era a entrega de um produto, mas também é um serviço, que vai ter o tempo, que vai material, que não existe a possibilidade de você fazer a devolução de 100% do valor. Embora, ainda bem que ela aceitou assim muito tranquilamente, poderia ter sido uma pessoa que falou assim, cara, mas eu quero meu dinheiro 100% de volta porque você não me falou sobre isso. Que tem seu tempo, seu dinheiro, uma série de coisas. Segundo ponto, pessoas que trabalham geralmente com serviços que são mais personalizados. É importante você fazer o contrato, porque se o teu cliente não gostar, né, da entrega, você pode colocar ali que, por exemplo, você tem uma possibilidade de refação, né, uma tentativa de correção. Porque senão vai ter aquele cliente, e aí pensando em várias possibilidades de clientes, que talvez ele te peça mais de uma refação. Você vai falar assim, opa, meu querido, não tá lá no contrato, a possibilidade é só de uma refação, porque eu tenho outras entregas para fazer uma série de outros elementos. Tem que ser pensado até, né, os limites, que isso é muito importante. Até os limites, exatamente.
pensando justamente nessas possibilidades. Eu gosto muito de falar que nem Jesus Cristo agradou todo mundo, gente. A gente não vai agradar todas as pessoas. E que sim, pode acontecer e que tá tudo bem, que faz parte da vida, faz parte do empreender, você resolve ali aquele problema e vamos para o próximo. Mas o quanto que isso é importante, né, para você minimizar outras possibilidades que eu falo que é de gerir crises. O feedback negativo, gente, ele vai acontecer, porque eu falo que nem todo mundo vai estar ali aderente ao que você está oferecendo naquele momento, e tá tudo bem. Vão ter outras pessoas que estarão, mas que isso é muito importante. Então, é pensar mesmo com outro olhar essa questão da formalização. Como a Gabi falou, existem vários canais hoje que te ajudam a fazer um contrato de trabalho. Ele não precisa ser assim tão elaborado, mas é você pensar numa garantia para você, inclusive até numa garantia para o cliente, né? E as pessoas às vezes se assustam sobre isso, independente do valor, tá, gente? Nossa, mas você tá querendo fazer um contrato porque você tá entregando isso, aí você tem esse argumento para a pessoa, fala assim, olha só, isso primeiro passa a seriedade do meu trabalho, e segundo é uma garantia tua de entrega, e segundo é uma garantia minha caso aconteça alguma coisa. Assim como a Gabi já fez, gente, é o que eu tenho falado. Já fiz muita coisa de boca a boca, porque era um amigo do amigo, e de confiar e não receber, e aí às vezes demorar um pouco mais para receber, mas a pessoa não te dá uma satisfação. Isso é mais difícil, que eu também sou dessas ainda, né? Sou eu e eu equipe. Então, eu paro uma vez na semana para poder entender ali como estão os meus recebidos, quem eu preciso cobrar, quem eu não preciso fazer planilha para o próximo mês. Isso é muito importante, que é justamente porque às vezes as pessoas acham que não, mas às vezes pode ser que seja R$30, mas a gente está contando com aquele dinheiro, né, Gabi? Sim, com certeza. E no final do mês, no final do dia, vai fazer falta pra gente. Então, o quanto que é importante vocês buscarem, sim, ajuda de uma pessoa advogada, quando necessário, numa pessoa contadora. A gente pensou em abrir uma MEI, assim, na real. Eu fiz esse processo sozinha, mas de verdade, eu não aconselho, porque às vezes montaram algumas coisas incutidas ali naqueles quinais, que no final do dia você vai precisar acrescentar mais, e aí você vai ter que migrar para uma ME, né? E até para emitir nota fiscal, tá, gente? Eu sei que tá no nosso script aqui falar de autoconhecimento, eu já vou adiantar um pouquinho, eu sou a pessoa péssima do operacional. Eu não gosto, mas eu preciso fazer, porque não tem ninguém que faça por mim. Então é algo que me demanda muita energia. Inclusive, só falar que eu tenho que parar para fazer uma nota fiscal, gente. Eu respiro, sento aqui, abro lá o meu site do Gov e eu olho umas 2, 3 vezes para ver se eu não errei, porque é o tipo de trabalho que eu não gosto de fazer. Me senti muito acolhida agora, porque o Danúbia, é sério, Danúbia. Você foi falando assim, eu fui rindo aqui, sabe? Porque eu muito me identifiquei, talvez essa questão que você trouxe, né, de nós termos mulheres negras, a gente tem né, claro que a gente parte, tanto você quanto eu, de alguns lugares de privilégio, né, enfim, mas a gente entende que, primeiro, por ser mulher, a gente já não começou, né, a ter essa informação. A mulher, quando era criança, ela era ensinada a ser uma boa esposa, tá? Uma boa cozinheira, já tinha essa coisa, não, você tem que crescer, não era para estudar, era para casar. Eu até que eu não posso reclamar muito, porque a minha formação é uma família só de mulheres, e elas ficavam muito falando, não pode depender de marido, então tem que estudar. Mas tem muitas mulheres que a gente ouve, né, que essa foi a criação dela, para casar. Não, estudar para quê? Infelizmente, existe isso. E aí, quando você foi falando, fui conectando, eu tenho até um exemplo aqui, muito recente, mas muito triste, que é o seguinte, eu comecei também como MEI, eu era autônoma, eu saí da faculdade, já decidi abrir minha empresa, porque eu fazia estágio numa redação de um jornal tradicional aqui do Rio de Janeiro, eu fazia também assessoria de imprensa. Na época, quando eu comecei a empreender, foi muito inspirada por duas mulheres
que elas tinham assessoria de imprensa, eu falava, nossa, que legal, toda essa estrutura, bacana. Só que na minha cabeça não tinha aquela compreensão que elas viam de famílias tradicionais. Tudo bem, uma era de uma família tradicional, a outra vinha do subúrbio, estava em ascensão, mas elas já estavam estruturadas, porque quando tem uma sociedade, uma já tem, né, um poder aquisitivo, fica mais fácil. E eu vendo aquilo, na minha cabeça, eu pensei o quê? Poxa, não é tão difícil, né? Porque eu trabalho com elas, eu faço operacional, então não vai ser tão difícil. Maior erro. Aí eu fui, fiz meu CNPJ na época como microempreendedora individual, isso há 11 anos, fiz sozinha, sem suporte algum, coloquei lá os quinais, beleza, fui seguindo. Na primeira burocracia, já bateu na minha porta o desespero. Por quê? Eu sou de um município chamado São João de Meriti, aqui no Rio de Janeiro. E esse município, por incrível que pareça, se tiver alguém da Prefeitura de São João, por favor, tá? Ele é totalmente analógico. E assim, não mudou nada. Isso era há 11 anos. Hoje continua a mesma coisa. E a minha nota fiscal ainda era aquela de papel, e ok, e tal. Mas eu demorei... Eu abri a minha MEI em 2012, se eu não me engano. E eu só fui conseguir emitir a nota fiscal eletrônica em 2019. Muita burocracia. E depois, quando eu fui desenquadrar, mesma coisa. Eu também tive dor de cabeça pela mesma questão. Por a prefeitura ser analógica. E fica a dica, gente. Tantos profissionais aí, faz um TDR, bora digitalizar isso tudo. Não é difícil, né? E me deu muita dor de cabeça. E aí, quando eu fui fazer a transição de MEI para ME, claro, né, eu já estava contando ali com um pouco mais de maturidade. Eu tenho uma grande parceira, que é uma contadora, trabalho incrível, ela me deu todo o suporte necessário, e a gente identificou algumas questões ali que eram multas. E olha, são coisas que ninguém te conta quando você vai empreender. Não, ninguém te conta. Eu vou cobrar um valor X, porque, né, eu sou MEI. Não, gente, tem que aprender a precificar corretamente, porque quando você não começa um certo período, né, da sua empresa agora me faltou a palavra, né, mas você tem que tirar percentuais de impostos, então tem que começar a cobrar corretamente. E aí, até porque, para quando você estiver, né, assim igual a mim e a Danúbia, saindo de MEI para ME, você vai precisar pagar impostos. Então, o seu preço tem que estar refletido nas propostas que você faz. Exatamente. Senão, não temos o quê, Danúbia? Sustentabilidade financeira. Não é fácil, mas isso acaba caindo muito, né, Gabi, numa outra estatística também que existe, que geralmente as micro e pequenas empresas, elas se sustentam por 2 ou 3 anos, mas é por falta desse planejamento. E eu falo que não é nem por um erro nosso. E se eu pegar de novo a estatística que eu já trouxe, nós estamos falando aí de mais de 50% dessas pessoas que são mulheres negras. Gente, assim, é real, a informação não chega. O quanto que a gente precisa ainda disseminar essas informações. Poxa, é tão distante assim da realidade daquela pessoa, da nossa realidade. Eu sempre digo que não. Porque eu gosto de brincar, que assim como eu e a Gabi, a gente já trocou uma ideia antes, né? Existem pessoas incríveis que fazem trabalhos voluntários incríveis de orientação e de te dar ali uma força para que você tenha um mínimo de informações para que você consiga seguir. Eu falo que isso sempre é muito, mas muito importante mesmo para os nossos, inclusive. Quando a gente está falando de sustentabilidade de negócio, a gente está falando de pessoas que estão girando a nossa economia. Se nós, pessoas negras, somos 56% da população brasileira, é um número que eu falo que as pessoas acabam nem parando para pensar. Eu sempre falo assim, gente, é óbvio que é o nosso dinheiro que mais circula na nossa economia e também muito baseado nessa questão das pequenas e médias empresas enquanto pessoas empreendedoras. Falo que eu sou uma pessoa otimista, que eu gosto sempre de falar que nós precisamos estar também preparados e preparadas,
pensando numa prosperidade, porque a gente já nasceu com esse olhar de muita escassez. Eu gosto de mudar esse pensamento para um pensamento de prosperidade. Ai, Danúbia, como que eu me preparo para isso? Então, por exemplo, eu sei que eu preciso estar com a minha documentação em ordem. O ano passado, eu fui convidada para fazer um trabalho numa multinacional. E aí, gente, o compliance de uma multinacional é aquela burocracia que eu preciso estar redondinha. Redondinha como? Com imposto, com documentação e uma série de elementos. Porque trabalhar com empresas também é um dos meus focos. Então, se eu também não tiver esse mínimo de orientação, e eu falo que é basicamente da onde vem o maior percentual do meu lucro hoje, eu sei que no final do dia, quando eu recebo, eu tenho que separar um X desse valor que eu estou recebendo para manter, né, o meu MEI regularizado. Porque senão eu não consigo mais ser fornecedora dessa ou de outras empresas. Eu não consigo, por exemplo, que nem esse fim de semana eu participei do evento no interior do estado de São Paulo, que foi, né, tem uma parte ali que eu precisei ter uma documentação para apresentar para a prefeitura para poder estar no espaço. Gente, é legal? Não, teve um dia que eu sentei aqui na minha cadeirinha 8 horas da noite e saí só meia-noite de tanto documento que eu tinha que assinar. E aí eu sou a chata do rolê, porque como eu já trabalhei em órgão público, eu sei que é assim que funciona. E as meninas assim, eu falei, gente, fiquem tranquilas, porque eu sei que é assim. Então eu fui ler cada um dos documentos para entender o que eu precisava, né, trazer, por que eu estava assinando aquele documento. E aí você coloca lá na plataforma digital e uma série de coisas. Teve um dos documentos que eu precisei ir na Caixa Econômica Federal, mesmo eu não tendo, né, pessoas colaboradoras, que é uma certidão de regularidade de FGTS. Então, a primeira vez, já vou dar a dica, hein, gente? Primeira vez, quem vai precisar desse documento já corre lá na Caixa, porque é a primeira vez você precisa ir presencial na Caixa. Né? Quando a Gabi falou dessa questão do analógico, eu me senti nesse local. Pode ser qualquer caixa, né? Aí fui aqui na Caixa de Maricá, demorei umas 2 horas na fila. Aí a hora que eu cheguei, o atendente falou assim, poxa, esse documento aqui tem que estar impresso, que era um negócio que ele conseguia imprimir para mim. Eu olhei para a cara dele assim, eu acho que ele viu a minha cara de descontentamento. A gente tá em 2024, é sério isso? Eu tive que... Aí ele falou, não, a hora que você voltar, você já vem direto aqui comigo. Aí eu já dei aquela respirada, porque senão aí a Danúbia ia ficar muito brava. Aí eu tive que ir lá do lado, imprimir um documento para ele, que ele conseguia ver tudo digital, mas eu tinha que imprimir o documento para ele me dar um pedaço de papel só para isso, gente. Então, estarmos também preparados para essas situações. Pensando, para quem pensa em fazer um plano de negócio, pensa em crescer estrategicamente, mas é muito para além disso. Eu sempre falo que é estar preparada para as oportunidades, que às vezes é uma oportunidade de uma grana legal, que você está ali galgando, mas e que vai perpassar muito para essa questão de regularização mesmo, o quanto que isso é importante. Danúbia, você disse tudo, estar preparada, né? E como que a gente pode se preparar, né? Acho que hoje temos mais informações e mesmo assim a gente ainda encontra alguns desafios ali. Um deles é o letramento digital. Algumas mulheres, elas não estão ambientadas com esse universo digital. Para isso, existem pessoas, né, assim, grupos como o Papo Empreendedora, profissionais, mentoras como Danúbia. Tem toda uma rede que pode dar um suporte para orientar você nesse caminho, até você entender, né? Se você quer ser CLT, quer seguir como CLT, ou se você quer vir para o universo do PJ, da burocracia, da dor de cabeça, mas que é gostoso também, para os seus desafios também tem, né, seus benefícios. E acho que fique claro aqui, a gente está longe de sermos críticas ao CLT, não é isso, tá? A gente está falando de possibilidades de certa forma, né, outras formas de renda, né? E que coisas que você pode começar hoje como autônoma, passar para MEI, depois você vai escalando até, né, conseguir crescer de forma saudável, sustentável a sua empresa. E aí também a gente tem um grande desafio que é esse, mas como é que eu vou crescer de forma saudável a minha empresa? Parte da base, que é a educação. Não adianta a gente falar outra coisa, mas não tivemos educação durante o ensino fundamental, médio, nem na universidade em alguns casos.
Mas hoje, no universo que a gente tem, né, temos muito acesso, então não é ficar limitado só ali no nosso lugarzinho. Eu sei que é difícil às vezes, né? Você não está ambientada a fazer um curso online, quebra esse receio, né? Eu não gosto de estudar online, mas pensa que para longo prazo é algo que vai te trazer retorno. Então, assim, procura, pesquisa, se precisar de referências, fala com a gente no privado, né? Fala lá no perfil do Papo Empreendedor Oficial, vai lá, manda mensagem no privado, manda para a Danube. A gente pode ali também, comenta aqui, né? No episódio, tanto no Spotify, tem lá o chatzinho, tanto também nos nossos perfis no Instagram, você pode trazer suas dúvidas, seus comentários, fica tranquila que a gente está aqui para te ajudar, tá? Hoje é esse papo leve, descontraído mesmo, tem que ser assim, fluido, né? Porque é um assunto chato, gente, desculpa. É um assunto chato. Se você for parar para pensar, você não vai querer ficar imaginando que, nossa, quando é que eu vou executar meu trabalho? Porque se tem toda essa burocracia, né? Mas é um processo que você precisa o quê? Começar pela base, que é a estratégia, o planejamento, depois você parte também, enquanto você estiver sozinha, beleza, contabilidade, se você puder, faz igual a Danube. Eu também faço assim, olha para a contabilidade semanalmente, né? Até para você poder validar se a sua precificação está correta, se o teu lucro está chegando, se você está pagando muitos impostos. Isso é necessário. E para você primeiro também olhar para uma coisa muito importante. Será que é o momento chave de eu já conseguir trazer alguém para dentro para estar me ajudando, me dando suporte? Porque, de fato, na Núbia, eu comecei a ter pessoas me apoiando, né, lá em 2014, na Agamark, que é a minha agência, porque eu comecei a ter crise de ansiedade, era muitos processos, muitas coisas, assim, e eu estava com crise de ansiedade, e eu fui diagnosticada com isso, né? E comecei a me tratar, fui fazer yoga, fui tomar remédios, né? Fazer terapia. Então, assim, foi algo que eu olhei, assim, foi o primeiro momento da minha vida que eu precisei pedir ajuda, e aí eu trouxe pessoas para me apoiar. Depois, em 2016 também, aí eu comecei com com um time um pouco maior, porque em 2016 eu fui mãe, e aí até foi o momento que surgiu, né, o Papo de Empreendedora. Meu filho nasceu em julho, esse mês, inclusive, é aniversário dele, tá chegando, meu amor da minha vida. Em outubro, eu pari meu segundo filho, que eu costumo falar que é o Papo de Empreendedora, né? Que ele surgiu. E aí eu tive desafios de que eu falei, nossa, agora, né, eu tô com Agamark e o Papo. E sou mãe, então, assim, foi toda uma outra compreensão e novas necessidades que surgiram. Porque ali não era só eu me doando para o outro, que era meu filho, então eu precisava ter tempo para ele, colocar tempo na rotina. E quando você falou lá um pouco antes, né, da questão de nós mulheres negras termos sempre essa necessidade de estarmos, né, nos doando mais, nos provando, é um fardo muito pesado e a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa começar a ter essa compreensão. Sim. E dar nomes, né? Eu sempre brinco, um dos nossos eixos aqui no Papo é o letramento. E é o letramento do ser mulher e entender em que momento você está da sua vida. Sim. A gente tem um recorte muito fundamentado em gênero, porque eu sempre falo, né? Todas as embaixadoras do Papo, eu sempre trago essa questão. Eu falo, gente, primeiro tem que ter um entendimento. Não olhar que todo mundo parte de igual. Não. Cada uma tem seu desafio, cada uma tem suas vivências. E isso influencia na forma que ela aprende também. Eu sempre brinco, né? Gente, não adianta, tudo bem, metodologia é importante? É importante. Mas quando ela é aplicada de forma correta. Ou seja, você não pode pegar uma metodologia e decidir que essa vai servir para 100 mulheres. Alguma coisa ali você vai ter que adaptar. Por isso que o papo é isso, é um diálogo, é troca o tempo todo. A gente não fica só, né, no eu falo. É uma troca, é uma comunicação, porque a gente precisa ouvir o outro também para entender, tá? Qual a sua necessidade nesse momento? Às vezes, boa parte das mulheres que nos chegam, a necessidade que elas têm é de clareza, de que momento que elas estão, porque às vezes elas estão empreendendo, já estão conseguindo ganhar dinheiro, mas ela não consegue escalar. Por quê? Sim. Não é só a questão dela, é questão também externa.
não consegue um empréstimo bancário, a precificação está errada, está cobrando muito barato. Então, tem todas as questões que você só vai conseguir olhar se estiver de fora, somando ali, né? Opa, isso aqui está errado, isso aqui está errado. Que tal reavaliar isso, né? E acho que o que fica mais evidente na nossa conversa toda é essa. Primeiro é dela se entender, ok, você vai ser CLT ou você vai ser PJ, e se for PJ, que você vai precisar de ajuda. No começo você pode fazer tudo sozinha, vai entendendo, mas depois você vai crescendo, vai escalando. Não adianta pensar, eu vou ficar aqui o tempo todo, ou, eu sou MEI, eu não quero desenquadrar. Meu bem, tira isso da cabeça. Se você desenquadrar, você está crescendo. É sinal de crescimento. Está movimentando a economia. E principalmente você pode o quê? Tá ajudando outras pessoas, está empregando outras pessoas, né? Ajudando outras famílias. Acho que essa é uma mensagem que a gente tem que deixar clara para as pessoas, porque senão, você até trouxe isso lá atrás, né? A mente próspera. Precisa ter uma mente próspera. Sim. E a mente próspera não é papo de coach, não. Gabi, só complementando um pouco do que você trouxe, eu gosto muito de falar de vivências, porque essas vivências elas estão muito atreladas quando a gente passa. Eu falo que é esse o nosso conflito interno, né? Como dizia minha mãe, você paga o preço de ficar e você vai pagar o preço de ir também, mas que isso gera um conflito nosso. E eu falo que eu não posso nem culpar, porque aos poucos a gente vem quebrando esse ciclo, principalmente dentro do seio familiar das mulheres negras, né? A minha mãe tinha a síndrome da Mulher Maravilha, gente, de que eu tinha obrigação de dar conta de tudo, porque ela achou que ela deu conta de tudo, né? Mas aí o que aconteceu é que eu vou contar rapidamente a história. Quando eu tinha 14 anos, a minha mãe sofreu um acidente e ficou paraplégica, porque ela é uma pessoa que não pedia ajuda, né? Óbvio, não estou culpando o acidente e uma série de elementos. Mas era aquela mulher assim, chegou em casa, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, já ia pegando as coisas e fazendo. Então eu cuidei da minha mãe até final do ano passado, que foi quando ela faleceu, desde os 14 anos. Só que ela foi esquecendo que nesse período, conforme ela ia envelhecendo, eu também envelheci, né, gente? Depois que eu fiz 30, eu sempre brinquei com ela. Eu não tinha mais a disposição de quando eu tinha 20 anos, que eu acordava cedo, cuidava dela, ia trabalhar. Ainda teve um período que o meu avô, o pai dela, morou em casa. Eu voltava, trabalhava só meio período, né? Fazia algumas coisas, eu levava meu avô ao médico, enfim, e ia para a faculdade ainda. Só que quando eu fui tendo essas percepções, eu nunca gostei de fazer serviço de casa, tá, gente? Então, assim, não que eu seja uma negação, eu faço porque tem que fazer, né? Porque a gente somos adultos funcionais, moramos dentro de uma residência. Mas ela também me criou com esse sentido de que, tipo assim, não, trabalhe para não depender de homem, seja uma mulher independente, mas com esse olhar macro de que eu tinha que dar conta de tudo. Eu falei assim, não, porque se eu for dar conta de tudo, eu não vou ser boa em nada. E aí, quando eu trago esse olhar para as meninas, principalmente quando eu estou fazendo a mentoria, é justamente você ter essa clareza do seu autoconhecimento. Então, hoje, para mim, falar para vocês que eu não gosto do trabalho operacional, isso me tira muito tempo, mas é porque eu estudei sobre isso, eu fui testando algumas coisas e entendi que hoje eu preciso fazer, mas não é a minha melhor habilidade. A minha melhor habilidade é isso que eu estou fazendo aqui com o Gabi, que é a parte da comunicação, da venda, de palestrar, de fazer a mentoria de carreira. É aqui que a Danúbia se encontrou. Mas que quando a gente não consegue quebrar esse ciclo, e é por isso que eu falo que às vezes a gente se sente extremamente cansada, porque parece que a gente fez, né, muito, e no final do dia a gente fica com aquela sensação de que não fez nada. Então, uma das ferramentas que a Gabi trouxe é muito importante, né, gente? Eu falo que mentoria de carreira não é que a gente vai salvar a vida das pessoas. A gente traz ali um pouco mais da nossa experiência, a gente traz ferramentas, mas eu digo que é igual ir ao médico. Se você pegar a bula, né? Se você pegar a receita do remédio, mas se tu não for lá e comprar o remédio, realmente de nada vai adiantar. Eu trago ferramentas, falo que foram ferramentas que me ajudaram e que eu uso algumas dessas ferramentas até hoje. Uma delas, por exemplo, são escrever as minhas atividades diárias para que realmente no final do dia eu não me sinta improdutiva, né? Porque sou eu que auto me gerencio.
Mas que isso me ajuda muito a entender no final do mês, falar assim, caraca, fiz muita coisa. E tudo alinhado com a minha estratégia, com a estratégia do meu negócio. É óbvio que nem todo mundo vai usar as ferramentas da mesma forma. Então eu falo pra galera, eu falo, gente, eu conto para vocês o que funcionou para mim, mas você pode aplicar da melhor forma que vai funcionar para você. Se você vai fazer um bloco de notas no celular, ou se você vai fazer igual eu, que eu faço caderninho mesmo, tá, gente? Então eu tenho aqui um monte de caderno, porque o caderno me salva às vezes. Então eu anoto mesmo todos os dias, nem que depois eu tenha que passar para o computador. Se você teve uma das minhas alunas que eu achei incrível, né, de uma técnica que eu passei para ela, ela foi lá, imprimiu e ela encadernou, ela falou, eu vou andar com isso aqui debaixo do braço. Eu falei, que bom. Que é sobre isso. Mas o muito mais, enquanto mulheres, é a gente quebrar esse ciclo. E quando você falou, né, do Clube das Exaustas, isso me remeteu muito a esse olhar de que não, gente, a gente não tem que dar conta de tudo, tá? Vou deixar meu recado final aqui para vocês, que é muito mais sobre isso. Às vezes eu ainda me culpo quando eu falo, bom, e se deixar eu sou workaholic, tá, gente? Sempre fui, assim, uma aficionada por trabalho, porque eu adoro escrever também. Então eu escrevo alguns artigos para além do que eu faço, é uma das minhas paixões. E aí, às vezes, falo assim, cara, mas por que eu tô aqui escrevendo hoje, se dá para eu colocar isso no meu, né, ali na minha estratégia durante a semana, e sei lá, eu moro a 5 minutos da praia, tem dia que eu não saio nem de casa, gente. Eu posso hoje dar uma olhada no dia, né, que tá lindo, maravilhoso. Então, eu tenho trabalhado isso também, porque até por isso a gente acaba se culpando, né? Acho que todo mundo vai se identificar com isso. Pô, sobrou uma grana aqui, eu vou lá, tem uma amiga que faz uma massagem incrível, eu falo que a gente já tinha que nascer com um cartão de massagem, né? Porque faz parte do autocuidado também, porque se a gente não estiver bem, como que a gente desempenha as nossas funções ou como que a gente cuida do outro, né? Eu falo que enquanto uma pessoa empreendedora e até no CLT, ou quem pensa em fazer os dois para começar, você vai ter que colocar lá na tua estratégia que vai ter um dia que tu vai ter que descansar, senão vai acontecer igual a Gabi, vai ficar com crise de ansiedade, né? E aí você fala assim, meu Deus, onde estou, quem sou eu? E essa não é a ideia, que as coisas efetivamente sejam leves. E claro, eu falo que a gente traz aqui informações, mas que nem todas, né, nem todas as realidades são iguais, então eu falo que é muito necessário cada pessoa respeitar a sua jornada. Eu falo que precisamos sim ter pessoas referências, mas que a gente tente tirar um pouco esse olhar da comparação, porque senão a gente desanima, e é dizer que assim, eu brinco muito, tem uma menina que eu encontrei no sábado, né, eu já tinha encontrado com ela num evento em São Paulo, e ela veio, me abraçou, é nenenzinha, né, gente? Assim, é jovem há muito menos tempo do que eu. Ai, Danúbia, quando eu crescer quero ser igual você, eu assim, igual como? Ai, porque hoje você tá aqui, amanhã você já tá no Rio, não sei o quê. Mas eu falo que os perrengues ninguém sabe, né, gente? Meu ônibus era para ter saído sábado, 10h20 da noite. Saiu 1h da manhã. Eu tô ainda com a voz meio ruim, mas, gente, sábado tava muito ruim. E tava frio, né? E aí é óbvio que eu falei assim, caraca, mas por que eu tô passando por isso? Eu sempre falo que hoje eu olho com outro olhar. Eu falei assim, porque tem alguma coisa eu tenho que aprender com isso. Eu sempre falo que eu continuo exercitando a minha paciência, tá, gente? Porque eu falo que se fosse uma Danúbia de 5 anos atrás, cara, meu marido ia chegar em casa e encontrar uma mulher emburrada, reclamando de tudo. E hoje eu consigo olhar as coisas com um pouco mais de leveza. Falei, eu estava primeiro porque eu me predispus a estar no evento e uma das meninas falou, Dan, mas se você lembra, eu falei, cara, nem que se eu tivesse que aparecer aqui, eu deixava as meninas aí, nem que eu tivesse que aparecer aqui só na hora que fosse minha palestra. Mas eu falo que é algo que eu faço assim, né, com muito gosto, que eu falo que é um momento que eu sei que os meus estão ali comigo, que as pessoas se predispuseram a estar ali para me ouvir, mas que eu falei, né, e eu comecei a respirar. Então, quando o Gabi falou assim, vai chegar uma hora que a gente vai precisar de pessoas, eu falo que hoje eu tenho as meninas e a Ascensão Negra nasceu disso, porque chegou um momento que eu entendi que não dá mais para eu continuar sozinha, até porque sozinha a gente só chega mais rápido em algum lugar, né? Eu falo que o coletivo ele transforma, e o quanto que é importante a gente pensar sobre isso e não pensar com a síndrome de Gabriela. Então eu falo para todo mundo,
né? Para mim não existe eu nascer assim, crescer assim, vou morrer assim, porque o mundo está em constante transformação e a gente precisa acompanhar essa transformação, que é muito importante, senão sim a gente vai ficar para trás, né? E aí, só para fechar, isso me lembra muito quando as pessoas hoje me perguntam, né, por que, entre aspas, eu abandonei o CLT por conta de alguns atravessamentos, sim, por conta do racismo, mas eu falo que hoje eu volto sobre um outro olhar, e que eu volto podendo falar por outras pessoas negras, o que eu sei que elas não podem falar enquanto elas estão do outro lado. Então, aí no período que eu fiquei desempregada, né, fui participar de uns processos seletivos, era uma empresa, acho que de telemarketing e tal, mas era para fazer a parte de vendas, e eu fui entrevistada, né, por um homem branco, eu não esqueço, assim, até hoje das percepções dele. E aí ele me perguntou, porque depois de tanto tempo eu decidi não continuar mais na área que eu trabalhei, porque eu fiquei 10 anos no mercado segurador. E aí, gente, eu não ia contar toda a minha história para ele, porque às vezes algumas pessoas não vão entender o rolê do racismo e tudo mais. Eu só virei e falei para ele assim, porque eu não preciso morrer fazendo a mesma coisa. E aí ele me olhou com uma cara assim de interrogação. E aí eu brinquei com ele, né? Eu falei assim, porque eu não nasci com a síndrome de Gabriela. Eu sou assim, nasci assim, cresci assim. Eu falei, primeiro, porque nós somos seres humanos plurais. A gente pode fazer o que a gente quiser. Enfim, eu já sabia que ele não ia me contratar, né? Mas eu falo que ali eu plantei uma sementinha, porque eu saí com uma sensação, né, daquele momento com ele, de que ele parou para repensar a vida dele. De tipo assim, falou, caraca, acho que, né, levei um tapa na cara aqui, que a menina me fez repensar realmente o que eu estou fazendo, talvez, né, o quanto tempo que ele estava ali na área e uma série de elementos. Então é esse recado que eu quero deixar aqui, né, para finalizar para vocês, que sim, a gente pode fazer o que a gente quiser, mas é muito importante, principalmente para nós enquanto mulheres negras, a gente pensar, sim, alguns passos de forma estratégica, cada uma dentro da sua jornada, dentro do seu passo. E não tem importância, gente, se vai ser, entre aspas, um passo de formiguinha ou se vai ser um passo um pouco mais agressivo no bom sentido. Mas quando a gente se planeja, a gente consegue dar passos mais assertivos, para a gente não ficar com essa sensação de que eu tentei, fracassei, e que não tem problema no meio do caminho mudar de ideia. Quando eu falo que quando a gente está no corporativo, as pessoas querem nos colocar em caixas que não nos cabem, não vai nos caber. E isso é real. Porque eu falo que às vezes tem algumas nomenclaturas que são disfarçadas de habilidades e competências, mas enquanto uma mulher negra a gente já fez isso todos os dias, talvez não numa experiência formal, mas na nossa experiência de vida. E eu falo que eu tenho trazido esses olhares para as organizações porque elas precisam olhar por esse outro lado. Eu sempre também trago esse olhar que até, eu não sei se é bom ou se é ruim, mas enfim, vamos aproveitar pelo lado bom, de que a gente sempre vai trabalhar com uma margem mínima de erro, porque a gente não pode errar para a sociedade. Então a gente vai fazer de tudo para não errar. Então que assim, que as companhias elas terão ótimas pessoas negras trabalhando, porque primeiro porque elas vão agarrar aquela oportunidade como se fosse a única, né? E segundo, porque sim, aquela pessoa vai fazer de tudo para desempenhar ali a sua função da melhor forma possível. E que quando nós nos predispomos a apreender, eu falo que para mim é um olhar mais crítico ainda, porque hoje eu adentro espaços e que infelizmente o meu corpo ele chega primeiro. E aí, né, só para finalizar, eu ouvi outro dia de uma aluna que eu tô como voluntária no Instituto Gueto, que ela foi palestrar na Zona Sul do Rio, e ela trouxe um pouco do lugar do território dela, e as pessoas começaram a tirar sarro de tipo assim, nossa, mas como que você é dali, você sabe de tudo isso? Eu falei para ela, a gente tem que aprender a hackear o sistema. Então eu falo que quando eu vou perceber que as pessoas estão me olhando muito com aquele olhar de tipo assim, nossa, mas como que essa garota sabe sobre tudo isso? Aí eu falo que eu dou minha carteirada. O que é dar minha carteirada? Eu aproveitei algumas das vantagens que eu tive, dizer que eu fiz 2 cursos na PUC, por exemplo, né? Porque aí as pessoas falam, ela fez o curso na PUC, né? Porque eu não tive a oportunidade de fazer uma graduação dentro de uma faculdade que é esperada para que as pessoas, né, das faculdades que as pessoas acham que as pessoas são mais inteligentes.
Eu trago ali que eu tenho um MBA, eu trago ali que sim, eu já passei pelo corporativo, que eu já tive essas experiências. Eu brinco, né? Eu brinco às vezes até que eu falo que eu já tive um cartão corporativo, que daqui a pouco as minhas meninas vão ter, que a gente brinca hoje sobre isso, né? Chefa, cadê o meu corporativo? Então, o quanto que a gente também precisa ser inteligente nesses momentos, mas que a gente não tem que fazer disso algo para desistir. Gosto de dizer que tenho que Gabi como referência, tenho como referência como várias outras mulheres negras que já estão um pouquinho mais avançadas nesse movimento do empreender, que a gente está aqui para te dar uma dica, uma ajuda e te ajudar nessa caminhada da melhor forma possível. Então não desistam e contem com a gente. Cabeça aqui fervilhando, já abriu vários pop-ups aqui. Nossa, a gente tem que voltar em outro momento para estender essa conversa. Já vai surgir aqui uma conversa sobre autogerenciamento, né? Acho que isso é muito importante, complementando o diálogo de hoje, entre outros também que foram surgindo aqui, mas pautas para os próximos episódios. Deixa eu fazer o meu agradecimento para liberar aqui Danúbia. Danúbia, de coração, essa conversa foi muito boa, muito leve. Eu fiquei aqui na gestão da sala e olhava para o roteiro, e aí eu falava, gente, mas eu não posso seguir o roteiro que está fluindo tão bem, que eu acabei derrubando metade do nosso roteiro. Mas foi importante, você trouxe vários insights, suas vivências, eu aprendi muito hoje, foi excelente essa troca, estou muito honrada aí, de nosso Júlio das Pretas, né? A gente está aqui conversando e falando sobre esse tema que nos atravessa como mulheres e como mulheres negras. Obrigada de verdade, viu? Deixa aí suas redes sociais para a galera poder seguir você no LinkedIn, no Instagram. Eu já estou seguindo em tudo. Gente, no Instagram tá @danubia7, mas também vocês me encontram como Danúbia Silva. E no LinkedIn, que é o lugar que eu sou mais ativa, então eu falo que eu já tenho uma rede cativa ali, mas é onde surgem a maior parte das minhas oportunidades, tá como Danúbia, com acento no Silva. Então tem muita gente me procurando, principalmente sobre isso. Poxa, eu quero ser igual você no LinkedIn. Não falei uma daqui das habilidades, né, gente? Mas estou me formando em relações públicas, então eu também sou comunicadora, eu gosto muito mais dessa parte também da escrita, de uma forma mais estratégica. Estamos super aqui para dialogar. E, Gabi, te agradecer assim, imensamente pela oportunidade. Vamos estreitar esse relacionamento. Eu vou dar uma passeada em São João para a gente tomar um café quando estiver pelo Rio. Mas vamos sim, eu falo que todas as pessoas que eu tenho conhecido, que têm cruzado o meu caminho, têm feito muito sentido para essa minha nova jornada. Eu falo de jornada e foi muito a palavra que eu usei, porque quando a gente fala carreira, parece que vai acabar amanhã, né? Parece que tem fim, que você tem um prazo de validade, e não é assim que funciona. A gente tem uma jornada, até porque a gente não sabe se vai se aposentar nesse nosso Brasil, então a gente precisa também pensar na nossa velhice, e até pelas estatísticas, porque hoje a gente se cuidar mais, a gente vai ter uma vida mais longeva, mas eu falo que é ainda gastar energia enquanto a gente tem e pensar numa prosperidade, numa longevidade, eu gosto de falar que é um pouco mais tranquila, tanto em questão de dinheiro quanto em questão mesmo da nossa saúde. Aí o autocuidado, ele perpassa muito por isso. Então esse é o último recado que eu quero deixar para vocês. Gratidão. Gratidão, um beijo. Até a próxima, Danúbia. Esse foi mais um episódio do Papo de Empreendedora. Eu estou muito feliz com o episódio de hoje. A gente trouxe aqui alguns dados, né, que vocês acho que já sentem na pele no dia a dia. Mas a mensagem final da Danúbia foi importante. Eu só complemento dizendo que não faça nada sozinha, peça ajuda. Existem muitas plataformas, né, serviços, pessoas que apoiam outras empreendedoras. Se é o seu momento, se você está com dificuldades, procura o Sebrae, procura o Papo de Empreendedora, procura a Danúbia. Tem organizações que oferecem mentorias gratuitas, como a Aliança Empreendedora, Rede Mulher Empreendedora, entre outras. Se você precisar de algo mais personalizado, você pode procurar, sim, mentoria paga. O Papo, inclusive, está lançando o seu programa de mentoria, né, para empreendedoras. É um programa pago, porque a gente já oferece, tanto eu, Gabriela, Anastácia, quanto os embaixadores do Papo,
já participam de algumas organizações, instituições com a mentoria gratuita, que são essas que eu citei aqui para vocês. Mas se você quiser uma coisa mais personalizada, individual, você pode nos procurar. O link vai estar na nossa bio e vai ser um prazer aí poder estar trocando com você. Eu vou deixar mais um recadinho aqui para você, que é o workshop Planejação, que vai rolar em agosto. Será facilitado por mim, Gabriela Anastácia, e pela Carol Mendes, contadora do Me Ajuda Aí Contadora. No workshop você vai conseguir ter mais informações, mais insumos para que você possa desenvolver a sua empresa. Ou seja, você vai pegar a sua ideia, vamos juntas, né, validar se é uma ideia sustentável e o que você precisa a partir daí, que é a precificação, você também entender se o seu planejamento ele é assertivo. Então, vem com a gente em agosto. Vai acontecer esse workshop e a gente espera por você, tá bom? Vai lá no link da bio. Último, falei que era o penúltimo, o último recadinho é agora, que eu queria agradecer. Chegamos ao 3º episódio, estou muito feliz. E a partir, né, desse 3º episódio, teremos recorrência. Pode contar, a cada 15 dias vai chegar um episódio novinho para você, toda segunda-feira, aí na sua plataforma de streaming de áudio e também no YouTube às quintas-feiras. A ideia é que seja sempre na primeira e terceira semana do mês. Então já pode colocar aí, né, ativar o sininho, que a gente vai ter conteúdo com mais frequência, tá bom? Bom, é isso, obrigada. Deixa eu aproveitar e voltar para a realidade aqui, que é criança de férias escolares e muito trabalho esperando. E foi um prazer novamente estar com vocês. Beijo, até a próxima.